Genéricos no Brasil. A guerra das Big Pharma contra a vida do povo. Introdução. A lei dos genéricos e a raiva dos bilionários. A história da lei dos genéricos no Brasil é uma verdadeira afronta ao modelo capitalista que adora ver pobres pagando caro para sobreviver. Criada em 1999, a lei permitiu que medicamentos mais baratos chegassem ao mercado sem que a população tivesse que vender o almoço para comprar o remédio da janta. E qual foi o resultado? O Sistema Único de Saúde conseguiu economizar mais de 300 bilhões de reais desde então, garantindo a distribuição de medicamentos para milhões de brasileiros. Mas é claro que essa conquista não foi bem digerida pelas grandes farmacêuticas internacionais. Afinal, nada incomoda mais o capital do que ver gente pobre tendo acesso a algo sem precisar enriquecer bilionários estrangeiros. Desde hipertensão até diabetes, o genérico virou símbolo de uma conquista social que irrita profundamente quem lucra com a doença dos outros. E aqui está a contradição. Enquanto a população comemora preços menores, o capitalismo chora porque perdeu a chance de transformar ainda mais as vidas em negócios lucrativos. A lógica do genérico: menos lucro, mais vida. A lógica por trás dos genéricos é simples e brilhante. Depois que a patente do medicamento expira, qualquer empresa pode produzir a mesma fórmula, garantindo eficácia, segurança e um preço muito mais baixo. É como tirar o monopólio das mãos dos magnatas da saúde e devolver à sociedade o direito de não morrer endividada. Enquanto a Big Pharma cobra preços absurdos, o genérico aparece como um grito de resistência contra a lógica capitalista de transformar saúde em mercadoria. Para se ter ideia, os genéricos custam, em média, 35% a 50% menos que os remédios de marca. E em alguns casos, a diferença chega a mais de 70%. Isso é mais que uma economia, é sobrevivência. Mas para o capitalismo, isso é um crime. O crime de não deixar bilionários enriquecerem com a miséria da maioria. E, ironicamente, essa mesma lógica que salva vidas é tratada pelas grandes corporações como uma ameaça ao livre mercado. Livre mercado para quem, afinal? Para eles, claro. Para nós, sobra o preço cheio ou a morte anunciada. O SUS como exemplo incômodo. O Sistema Único de Saúde incomoda muitos defensores do capitalismo. E quando se trata dos genéricos, o incômodo é ainda maior. O caso da AIDS é emblemático. O Brasil garantiu um dos programas mais avançados do mundo no acesso universal a antirretrovirais graças à produção de genéricos. Isso salvou milhares de vidas e mostrou que, quando o Estado age para proteger a população, os interesses privados choram. Outro exemplo é o Farmácia Popular, criado em 2004, que se tornou um alívio para milhões de brasileiros com doenças crônicas. Mas é claro que esse tipo de política é visto como um exagero socialista por aqueles que defendem o lucro acima de tudo. Para a elite, é inadmissível que pobres, idosos, aposentados e doentes crônicos tenham acesso a remédios sem que isso signifique a multiplicação de lucros bilionários. Essa é a contradição fundamental. Enquanto o SUS mostra que é possível colocar vidas acima do mercado, o capital se move para tentar sabotar tudo. A ofensiva das indústrias farmacêuticas. Não satisfeitas com décadas de lucros absurdos, as farmacêuticas estrangeiras agora pressionam para rever a lei que tanto ajudou os brasileiros. Querem implantar no Brasil a chamada exclusividade de dados clínicos, também conhecida como Data Protection. Traduzindo, elas querem obrigar os fabricantes de genéricos a refazer todos os testes clínicos, mesmo quando a patente já expirou. O resultado seria simples: inviabilizar a produção de genéricos em larga escala. É como dizer, vocês podem até ter acesso, mas só depois que a gente sugar mais uns bilhões de vocês. Esse tipo de manobra não tem nada a ver com inovação, tem a ver com ganância pura. E o pior, políticos alinhados ao liberalismo e ao conservadorismo abraçam esse discurso em nome do desenvolvimento. Mas desenvolvimento para quem? Para os doentes que não terão como pagar?
ou para os acionistas que multiplicam seus lucros em Wall Street? O lobby descarado. O lobby é o braço armado do capital dentro da política. No Congresso, a pressão por mudanças na lei dos genéricos é um desfile de interesses estrangeiros. Em 2022, uma audiência pública revelou o que todos já sabiam. O objetivo é estender monopólios, atrasar a entrada dos genéricos no mercado e manter o Brasil de joelhos diante das Big Pharma. Organizações como o IDEC e Pharma Brasil alertaram que essas medidas não trariam inovação, mas apenas preços mais altos e exclusão social. Mas quem disse que os políticos preocupados com a cartilha liberal se importam com isso? Para eles, o importante é manter a parceria com corporações internacionais, ainda que isso custe a vida de milhões de brasileiros. Aqui, o capitalismo mostra sua face mais brutal: transformar doenças em oportunidades de negócio e transformar a saúde pública em terreno de saque. A guerra nos tribunais. Quando não conseguem pelo Congresso, as grandes farmacêuticas recorrem aos tribunais. A estratégia é mover dezenas de processos para atrasar a entrada de genéricos, mesmo depois da queda das patentes. O caso do Ibrance, usado no tratamento de câncer de mama, é o exemplo perfeito. A patente acabou, mas as ações judiciais podem atrasar a chegada do genérico em até 9 anos. 9 anos! Isso não é defesa de propriedade intelectual, isso é chantagem institucionalizada. Trata-se de um sequestro da saúde pública em nome da acumulação de capital. E não para por aí. Quase 50 medicamentos estão nessa disputa, incluindo remédios para HIV, câncer, diabetes e doenças raras. O que está em jogo não é ciência, é poder econômico. E a pergunta que fica é: até quando a vida das pessoas será refém dos lucros bilionários dessas empresas? As consequências para o povo. O impacto social e econômico dessas medidas seria devastador. Para o povo brasileiro, principalmente aposentados e trabalhadores de baixa renda, significaria escolher entre comprar comida ou remédio. Os preços disparariam e milhões de pessoas ficariam sem acesso a tratamentos básicos. Para o Estado, o rombo seria bilionário. O Tribunal de Contas da União estima até 20 bilhões de reais em gastos adicionais em apenas uma década, caso a exclusividade de dados seja implementada. Ou seja, enquanto os bilionários engordam suas contas, o SUS sangraria recursos que poderiam ir para hospitais, unidades básicas e campanhas de vacinação. No fim, a conta sempre sobra para quem? Para nós, a classe trabalhadora. Para eles, sobra o lucro, os jatinhos e os brindes nos camarotes. O conflito ético e político. O debate sobre a lei dos genéricos não é apenas técnico, mas profundamente ético e político. Trata-se de decidir se a saúde é um direito ou uma mercadoria. A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas os liberais e conservadores insistem em torcer essa lógica, tentando transformar cada pílula em fonte de lucro. E aqui está a ironia cruel. Em nome da liberdade de mercado, negam liberdade de vida a milhões de brasileiros. É o capitalismo em sua forma mais desumana: lucrar com a morte, enriquecer com o sofrimento. Defender os genéricos, portanto, não é apenas defender um dispositivo legal, mas defender a vida contra a engrenagem destrutiva do capital. A defesa da soberania nacional. Mais do que um tema de saúde, a lei dos genéricos é uma questão de soberania nacional. Graças a ela, o Brasil fortaleceu sua indústria farmacêutica e reduziu a dependência de conglomerados internacionais. Empresas nacionais como a EMS e a Axé cresceram e passaram a competir com gigantes estrangeiros. Isso significa empregos, tecnologia e autonomia para o país. Fragilizar essa lei seria entregar de bandeja a nossa soberania para multinacionais que enxergam o Brasil apenas como mercado consumidor. É preciso dizer claramente: mexer na lei dos genéricos é mexer na nossa capacidade de decidir sobre nossa própria saúde. E quem defende isso está defendendo não a liberdade do povo, mas a submissão ao capital internacional. Conclusão.
A pressão das grandes indústrias farmacêuticas contra a lei dos genéricos não é apenas uma disputa técnica, mas uma batalha entre vida e lucro. Por mais de 2 décadas, essa lei garantiu que milhões de brasileiros tivessem acesso a medicamentos baratos, fortalecendo o SUS e protegendo nossa soberania. Mas agora, os bilionários querem transformar esse direito em mais uma mercadoria. E cabe a nós resistir. Precisamos denunciar, compartilhar informação, pressionar representantes e ocupar os espaços de debate. Se o capitalismo insiste em transformar saúde em negócio, nossa resposta deve ser transformar indignação em organização. Esse vídeo é parte dessa luta, então não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas análises críticas sobre política, economia e sociedade. Só assim conseguimos furar a bolha e mostrar que outro caminho é possível. Porque no fim, a luta é por vida, dignidade e soberania. Fiquem bem e se organizem.